Muito bem, minha gente. Então, dando continuidade à nossa aula sobre irradiação térmica, ainda faltam alguns tópicos, alguns pequenos detalhes. E nós vamos especificamente agora falar sobre a lei dos intercâmbios. Vê lá, o que diz a lei dos intercâmbios, então? É de um importante físico chamado Pierre Prévost. O que ele dizia? Todos os corpos estão irradiando energia continuamente, ou seja, nenhum corpo para de emitir energia por algum momento. Se ele está a uma certa temperatura acima do 0 Kelvin, ele vai irradiar energia. Ele irradia, portanto, energia de forma contínua. E que mais? No equilíbrio térmico, nós sabemos muito bem o que seja, a potência irradiada ou emitida por um corpo é exatamente igual à potência por ele absorvida na forma de radiação dos corpos vizinhos. Então, é mais ou menos o seguinte: se você tem um determinado corpo e uma certa temperatura, aí a gente geralmente gosta de dizer, olha, o calor fluido mais quente para o mais frio. Mas na verdade o que acontece é que qualquer corpo, em qualquer temperatura acima do 0 Kelvin, ele sempre estará emitindo radiação, de qualquer forma. E ele também sempre estará recebendo radiação dos corpos vizinhos. Então quando é que o equilíbrio térmico é atingido? Quando a quantidade de energia irradiada ou emitida é exatamente igual à quantidade de energia absorvida da vizinhança. Esse é o tal chamado equilíbrio térmico, que nós conhecemos muito bem. Então esse detalhezinho, quando aparecer em alguma situação, você lembre Lei dos Intercâmbios de Pierre Prévost. Seguindo um pouco mais. Muito bem, nós agora precisamos falar com um pouco mais de cuidado sobre algumas aplicações ou situações em que os processos de propagação de calor, eles são necessários para explicar satisfatoriamente determinadas situações do cotidiano. Uma muito importante é o efeito estufa. O efeito estufa tem tudo a ver com a questão da irradiação térmica. Então vamos imaginar primeiro nas suas aulas de geografia, você já deve ter visto certamente, o professor falando com você, explicando de que nas últimas décadas, nos últimos anos, devido aos poluentes atmosféricos, o efeito estufa está aumentando de forma talvez assim muito assustadora e fazendo com que a temperatura média do planeta ele aumente. Muito bem, isso vocês já aprenderam na aula de geografia. Mas é necessário e importante dizer que o efeito estufa ele é um efeito natural e que ele foi e é importante e é fundamental para a manutenção de uma temperatura, digamos, agradável no sistema, no planeta Terra. Se não tivesse o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta seria muito baixa, seria muito fria, o que dificultaria, sem dúvida nenhuma, desenvolvimento de espécies mais complexas, como, por exemplo, o Homo sapiens. Então, para que nós estejamos aqui, a temperatura média do planeta ela tem que ser uma temperatura agradável, um valor médio bem razoável, não muito frio, não muito quente. E para isso o efeito estufa foi essencial. Acontece que, nos últimos anos, e isso aqui é o importante, de fato, a emissão de poluentes atmosféricos, e aqui vamos falar especialmente do CO2, o dióxido de carbono, mas não apenas ele, vocês sabem disso. Então, o metano e outros poluentes, eles estão criando como um cobertor, uma capa, não é? E que essa capa protetora, digamos assim, ela está cada vez mais densa, cada vez mais espessa e dificultando o quê? Parte da radiação que incide do Sol, ela retorne para o espaço. Vamos colocar aqui na imagem, o que a gente tem? Então, você tem a radiação incidente, ela atravessa a nossa atmosfera, incide no nosso planeta, então aqui você absorve energia. Então as massas de água, a crosta terrestre, ela absorve essa energia. Parte dessa energia, lembre-se da aula passada, ela é absorvida e parte ela é reemitida. Então uma parte dessa reemissão, ela já vai ser na forma, por exemplo, de radiação infravermelha. E essa radiação, parte dela volta, né, para o espaço exterior, mas uma grande parte, cada vez maior, está sendo refletida de volta, fazendo com que aqui crie um sistema como um caldeirão, uma panela de pressão, vamos chamar assim, em que a quantidade de energia aqui dentro é ficando cada vez maior e, naturalmente, a temperatura média do nosso planeta tem aumentado. Esse é o efeito estufa. As estufas de plantas, né, que nós conhecemos para cultivar plantas naquele ambiente mais quente e úmido, ela tem uma explicação semelhante. Então vamos imaginar o seguinte, olha para essa imagem aí agora. Então, as ondas luminosas que vêm do Sol, esse telhado aqui, geralmente ele é de vidro ou de algum material transparente.
Então, esse material, ele permite a passagem, tá certo? Ele é transparente para a luz visível. A luz atravessa naturalmente. Aqui embaixo, geralmente você tem um material mais escuro, você já percebeu nas estufas? Então você tem assim, lonas escuras, alguma coisa que faça com que você absorva a energia. Essa energia absorve e é reemitida, lembra? Essa reemissão já será numa forma de comprimento de onda maior, ou seja, uma frequência menor. E aí seria justamente a faixa de frequência do infravermelho. Então, o que acontece é que uma parcela significativa dessa radiação infravermelha, esse telhado aqui que antes era transparente para a luz visível, ele é meio que opaco para essas ondas e faz com que ele retorne aqui dentro. E fica mais uma vez ela refletindo-se aqui por dentro, aumentando a temperatura média. Então você perceba que é uma comparação, algo parecido com o que acontece com o efeito estufa nas plantas e com o que acontece na nossa atmosfera. Não é exatamente a mesma coisa, mas nos leva a situações semelhantes. Beleza, gente? Então o efeito estufa tem tudo a ver com a questão da irradiação térmica. Tá tranquilo? Muito bem. Falta explicar também, é muito importante que a gente tenha o funcionamento mais adequado da garrafa térmica. Lembre que a garrafa térmica ela é um sistema fechado em que eu tento evitar que os 3 processos de propagação do calor eles aconteçam. Quais são mesmo os 3 processos? Condução, convecção e irradiação. Então, como é que eu evito cada um deles? Vamos começar pelo mais simples de todos de evitar, que é a convecção. Como é que eu evito a convecção numa garrafa térmica? Essa rolha aqui, ó, ela deve ser uma rolha em forma de espiral, ela tem tipo uma rosca, tá? E ela deve ser bem apertada. Por quê? Porque nós sabemos que o vapor aquecido tende a subir. E se ele tende a subir, lembra das correntes de convecção? Então, ele tende a subir. Mas se isso aqui está vedado e bem fechado, e tem que ser apertado, realmente, você está evitando o processo de convecção. Se isso aqui estiver aberto, frouxo, coisa do tipo, rapidamente o calor ele vai vai transferir-se para o exterior por convecção. Então você evita a convecção dessa forma. Já conseguimos evitar. Condução. Como é que nós vamos evitar a condução térmica? Duas maneiras. Uma, você já deve ter percebido que ao redor da sua garrafa térmica, além daquela capa plástica que ele tem, se a gente pudesse tirar aquela capa plástica, você ia ver que aqui por dentro ele é recheado de material isolante. Materiais assim que são maus condutores de calor, isolantes. Então eles fazem muitas vezes um aglomerado, né, misturando isopor, cortiça. Então eles vão fazendo aqui com que você tenha como um colchão de materiais isolantes. Lógico, isso para quê? Para dificultar que o calor saia, né, daqui de dentro. Vamos supor que você colocou um café quente aqui, uma água quente, você não quer que isso esfrie muito rápido. Então você tenta evitar a condução por esse processo, mas não é a única maneira. As melhores garrafas térmicas, e elas todas deveriam ser assim, ela deveria ter o que nós chamamos de paredes duplas espelhadas. Então você deveria ter 2 paredes espelhadas e, daqui a pouco eu explico a importância desse espelho, mas entre elas, e isso é que é importante, deveria haver vácuo. Ora, se você tem vácuo, lembre-se que você não vai conseguir, lembra que o processo de condução térmica e convecção térmica você precisa de moléculas, você precisa de um meio material para se propagar. Se você então não tem nada aqui, é vácuo, é vazio, como é que o calor vai se propagar por condução ou convecção? Não vai conseguir. Então você conseguiria evitar a condução e convecção se tivesse essa parede, esse vazio aí de vácuo. Eu acho um tanto difícil, essas garrafas térmicas hoje nossas tenham esse sistema, mas deveria ser assim. Os calorímetros, né, usados em laboratórios, muitos deles, os melhores, eles devem ter esse sistema assim. E existe agora a questão do espelho. Você já deve ter percebido, quando você abre a garrafa térmica, você olha assim por dentro, você vê que ela é espelhada por dentro. Ora, o que está acontecendo ali? Aquele espelho, ele deve evitar a irradiação. Lembra-se da aula de irradiação, aula passada, aula teórica? Então você tem lá os processos, como é que eu consigo evitar a irradiação? Se você tiver o que a gente chama de espelho ideal. Ao contrário do corpo negro, né? Então um espelho ele tende a refletir essas ondas de calor e a radiação infravermelha ficaria refletindo-se aqui dentro, de tal forma que ela não espalharia para o lado externo. Então você termina evitando os 3 processos de propagação do calor. Eu tenho mais uma imagem aqui, que é de fato um corte numa garrafa térmica, que está tentando evidenciar todas essas coisas, esses detalhes que nós tentamos mostrar a vocês agora. Muito bem, minha gente, essa foi a nossa aula final para
fechar o conteúdo de propagação do calor. Um grande abraço a todos.